Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos ao Da Hora dessa quarta-feira. Hoje vamos falar muito sobre política, saúde, educação, economia, os nossos assuntos internacionais e muito mais. Então vem chegando que o Da Hora dessa quarta está começando. Muito boa tarde para você que nos acompanha, sejam novamente muito bem-vindos ao Da Hora dessa quarta-feira. Como é de praxe, toda quarta a gente recebe aqui um convidado muito especial e já estamos com ele, Dr. Djalma. Tudo bem, Dr. Djalma? Tudo bem, Gabriel, tudo bem, Rochelle, uma alegria retornar ao seu programa. É isso, já estamos com ela que divide aqui a apresentação comigo, a Rochelle Rodão. Tudo bem, Rochelle? Muito boa tarde. Tranquilo, Gabriel. Graças a Deus, tudo tranquilo, né? É isso, vamos tocar esse Da Hora de quarta-feira, começando com as datas comemorativas, não é isso? É isso, porque nesta quarta-feira, dia 26 de abril, comemora-se o Dia de Prevenção e Combate à Hipertensão, Dia Internacional de Lembrança do Desastre de Chernobyl, Dia do Juiz Trabalhista, Dia Mundial da Propriedade Intelectual e Dia do Goleiro e o Dia Sem Elevadores. E falando sobre essa memória do desastre de Chernobyl, nós vamos ter uma matéria, daqui um pedacinho a gente vai chamar, em homenagem às pessoas, né, que sofreram nesse desastre, né, doutor Djalma? Corretíssimo. É isso, e agora é hora de conferir a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no nosso estado. Olá, muito bom dia. De acordo com os dados parciais da FUNSEMI, tivemos chuvas em aproximadamente 50 municípios. A maior chuva ocorreu no município de Bela Cruz, com 30 milímetros, seguido de Amontada com 24,6. A previsão para o restante desta quarta-feira indica chuvas pontuais ocorrendo principalmente na faixa litorânea no período da manhã e nas demais regiões do estado ao longo da tarde e da noite, principalmente no período da tarde. Para quinta e sexta-feira, o cenário é muito parecido, onde devemos ter chuvas mais generalizadas e as chuvas devem ocorrer em todas as macro-regiões cearenses, começando no período da madrugada e da manhã, nos extremos, pegando a faixa litorânea e o sul do estado, e ocorrendo nas demais regiões durante a tarde e a noite. O motivo das chuvas ele deve-se à presença de áreas de instabilidade atmosférica, principalmente para esta quarta-feira, mas para quinta e sexta-feira a zona de convergência deverá ficar próxima do Ceará e estabilizar toda a região. Para mais informações, acompanhe a nossa previsão do tempo no nosso site funsem.br, também as nossas redes sociais. Até mais. E falando ainda de tempo, de natureza, infelizmente foi encontrado o corpo sem vida da mulher que desapareceu na última segunda-feira quando estava praticando caiaque ali perto da beira-mar de Fortaleza. A amiga dela foi encontrada à deriva, foi salva, com vida, obviamente, mas o corpo dela foi encontrado numa praia. As informações iniciais é que não tinha sido ainda identificado, mas os amigos dela foram até o IML, identificaram o corpo e fica aqui as nossas condolências à família da vítima e aos amigos, claro. É, né, Gabriel, estava comentando, né, doutor Djalma, se ela estava usando colete, como é que foi, né? O problema é o seguinte, agora é uma atração muito interessante, muito sedutora, o caiaque lá na orla. Agora a precaução é usar o colete salva-vida, que nessas horas de emergência pode realmente evitar incidente mais grave. O corpo dela foi encontrado no Vila do Mar, então até um pouco longe do ponto em que ela desapareceu. Sim, é muito triste, né? Nossas condolências. E nós vamos começar agora falando de política, porque o prefeito de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, Rissan Hussein Derraine,
de 65 anos, casou com um adolescente de 16 anos um dia após a jovem completar a idade legal para formalizar a união. 24 horas depois, ele nomeou a sogra como secretária de Cultura e Turismo do município. Atualmente, a lei federal brasileira permite casamento de menores de idade a partir dos 16 anos, desde que ocorra permissão legal dos responsáveis. Mas tem uma atualização, tá? Tá. Ele já exonerou. Tá aí a foto do casal. Ele faz 66 ele já anos. exonerou a sogra. Então foi porque realmente a mídia, pressão né, doutor popular, Djalma? É, Caiu em cima, né? Isso era um caso típico de nepotismo afetuoso. Ele quis compensar a sogra, que concordou com esse casamento muito inusitado, prestigiando-a com esse cargo. Como houve uma pressão do soberano do poder, que é o povo, que Sim. paga o tributo, que iria pagar o salário da sogra, o prefeito retrocedeu e exonerou a sua sogra. É o que se espera que esse exemplo nefasto de utilizar o cargo público para nomear parentes ou pessoas que não têm qualificação técnica para exercer a respectiva função, que esses exemplos sejam banidos da vida pública brasileira para que a administração consiga cumprir aquela grande exigência da Constituição, que é a atuação de cada gestor com eficiência e impessoalidade. É isso. A exoneração foi publicada na manhã de hoje, ela que assumira a pasta da Secretaria do Turismo, Sim. lá no município, e que agora foi exonerada muito por conta de pressão popular, creio eu, pressão da mídia também, né? Sim, com certeza. É isso, falando agora ainda em política, foi aprovado em regime de urgência e pronto para votação em plenário na Câmara dos Deputados já na próxima terça, o projeto de lei das fake news, que coloca frente a frente interesses de diferentes grupos políticos e setores da sociedade. Enquanto alguns aprovam a ideia de novas diretrizes para as redes sociais, sob a justificativa de controlar conteúdos críticos e notícias falsas, outros alegam se tratar de censura e do fim da liberdade individual. Sob a relatoria do deputado Orlando Silva, do PCdoB, a proposta causa impacto no modelo de negócios tanto das Big Techs, como são chamadas as empresas que administram as redes sociais, quanto dos veículos jornalísticos e das agências de checagens, que divulgam seus conteúdos também por meio das plataformas. Com a aprovação do regime de urgência, por 238 votos a favor e 192 contrários, o PL segue para deliberação em plenário no início da semana que vem, se prevalecer o desejo do governo Lula e do presidente da Câmara, Arthur Lira, na terça-feira. É isso, dia 2. E aí, doutor Djalma? Olha, eu prefiro ficar com uma opinião que é mais sensata. Nesse momento, o Brasil está impactado pela pandemia, pelas consequências da pandemia, um debate muito acalorado, e também pelo processo eleitoral que terminou recentemente. Há uma polarização muito grande. Então, esses dois fatos, a pandemia e o processo eleitoral, estão a acirrar os ânimos dentro da sociedade, que essa polarização vai se projetar na aprovação desse projeto. Então, para que ele tivesse longevidade, para que os ânimos fossem serenados e se produzisse uma norma que efetivamente cumprisse o grande papel que se propõe, que é preservar a liberdade de expressão e, por outro lado, conter os excessos, para evitar que haja realmente o que muitos alegam, censura. O que não se admite é o cerceamento da liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão tem seu limite, Rochelle. Você não pode dizer tudo que você quiser, ofender abusivamente quem quer que seja. Você tem que responder penalmente quando fica tipificado na lei penal ou civilmente quando você causar danos a terceiros. O que tem que ser evitado é a censura. Isso é incompatível com o Estado democrático de direito. Doutor Djalma, tenho até uma dúvida. Até juridicamente falando, teve uma época aqui no país em que um rapaz muito famoso de um podcast, talvez o segundo maior podcast do país, defendeu a liberdade de expressão em todos os sentidos. Ele, usando as palavras dele, usando o exemplo dele, ele disse até mesmo que pessoas que defendem o nazismo, por exemplo, têm o direito de se expressar, mas que depois paguem por isso. Então, esse limite da liberdade de expressão que ele está defendendo é errado, né? Realmente não é uma censura você
proibir que, por exemplo, pessoas que defendem o nazismo não falem sobre isso, não é isso? Correto. Por exemplo, o nazismo está provado que foi um sistema, um modelo que causou danos nefastos à humanidade, um genocídio. Então, é justo que a sociedade se arme de meios para evitar a propagação dessa ideia que foi profundamente maléfica. Para isso, existem as previsões no Código Penal. Você tem o marco regulatório da internet, que está em vigor no Brasil, foi elogiado, inclusive, na Europa, como uma referência em termos de legislação que deveria ser paradigma para o mundo civilizado. O que se tem que evitar é que haja a censura, que a lei se transforme num instrumento para conter eventuais críticas, eventuais manifestações que contrariam o interesse da classe dominante naquele momento. Você tem, por exemplo, esse TikTok, uma das restrições que fazem a essa rede social é que ela contém mecanismos para impedir qualquer crítica ao governo chinês. Então, a liberdade de expressão se resume em quê? Em você ter o direito de dizer tudo o que você quer dizer, queira falar, queira expressar. Você não pode ter liberdade de expressão apenas em relação ao que você pensa. A liberdade, ela se exterioriza pela sua manifestação do pensamento. Quando esse pensamento causa dano a terceiro, aí você já tem na legislação mecanismos para a adoção das providências contrárias à sua posição. Então a gente tem que lutar pelo direito do outro poder dizer a sua opinião, poder dizer o que quer, né? Correto, porque o que é, em última análise, a liberdade de expressão? É o direito de você dizer ao governante aquilo que ele não quer ouvir. Você não pode fazer isso na China, nem na Nicarágua, muito menos na Venezuela, na Coreia do Norte. Então nós temos que preservar esse grande legado que nós conquistamos, que é do direito de dizer o que você bem deseja. Né? Se causar dano, você dá sua opinião. Mas se você causar dano ao outro, você se sujeita à reparação ou à punição a nível penal, se for tipificado esse ilícito na norma penal vigente. O senhor falou da Coreia do Norte, um caso muito marcante foi na Copa de 2010. Eles não costumam ir muito à Copa do Mundo, mas foram à Copa de 2010, inclusive caíram até no grupo do Brasil. Foi uma estreia difícil. Depois que eles perderam só de 2-1 para a seleção brasileira, os moradores da Coreia do Norte se empolgaram. E na televisão do governo eles passavam a notícia diferente do que estava acontecendo na Copa, porque lá eles não têm informação de fora, do exterior. Então eles achavam que a Coreia estava indo muito bem na Copa do Mundo, quando na verdade foi massacrada por Portugal, por exemplo, na segunda rodada, quando perdeu por 7-0. Então a gente vê o nível... É como se eles vivessem numa bolha, eles não né? Não com liberdade. Não tem Só que o problema é, eles têm uma aparente sensação de liberdade, né? Sim. É feita quase uma lavagem cerebral. Sim. Você imagina você morar num lugar em que você não possa falar o que você pensa. Se você falar qualquer crítica ao governante, você vai ser preso ou pode ser até morto, pode ser até assassinado. Você só tendo uma vida para viver, você ainda assim vai sacrificar a sua liberdade de expressão. É lamentável que ainda existam ditadores, pessoas que não são realmente humanas. Isso aí está mais para um ser que tem muito mais proximidade com o animal, irracional. Porque uma pessoa que tem sensibilidade, o ser humano, ele tem que ter capacidade de se colocar no lugar do outro para sentir a sua amargura e a sua dor. E o ditador não tem solidariedade, muito menos apreço por qualquer pessoa que faça alguma oposição às suas ideias. Outro caso muito grave que eu lembrei e pesquisei agora aqui na internet, aquele casal de influenciadores iranianos que dançou na rua, uma dança em forma de protesto ao governo, e foram condenados a 10 anos de prisão apenas por dançar. De acordo com o governo, eles responderam por espalhar a corrupção na terra e incitar a prostituição. E o pior, eles não tiveram direito à defesa, não tiveram direito à fiança, e os seus familiares teriam sido pressionados para não falar sobre o caso com medo de repressão. A grande característica dos regimes ditatoriais é exatamente a supressão da liberdade de expressão. O ditador, ele não sabe conviver com crítica, ele não aceita qualquer divergência em relação aos seus atos, por mais absurdos que eles sejam. Por isso, essa geração e a geração que virá devem
lutar com todas as suas forças possíveis para a preservação da liberdade de expressão. É isso, o Irã que também ficou muito marcado durante a Copa do Mundo do ano passado, porque as mulheres não podem ir ao estádio de futebol assistir um jogo no país deles, e como a sua seleção foi até a Copa, mulheres iranianas que moram em outros países puderam, enfim, assistir um jogo da sua seleção no estádio. Muitas protestaram, inclusive há boatos espalhados lá pelo Catar, muitos influencers filmando, dizendo que o governo iraniano mandou pessoas infiltradas para coibir essas manifestações durante a Copa do Mundo. É muito triste, né, doutor Djalma? E vamos continuar aqui falando que ontem, dia 25 de abril, foi comemorado em Portugal com música e teatro, poesia, visitas e pirotecnia, pois foi celebrado o Dia da Liberdade. Vamos conferir. Já passava da meia-noite do dia 25 de abril de 1974, quando a canção Grândola Vila Morena, do cantor e compositor português Zeca Afonso, foi transmitida pela Rádio Renascença, proibida pela ditadura que governava o país por sua alusão ao comunismo. Era o sinal que civis e militares do movimento das Forças Armadas aguardavam para iniciar o levante, que colocaria fim a 48 anos de ditadura fascista e a 13 anos de guerras coloniais em Portugal. Começava a Revolução dos Cravos, chamada dessa forma pois a população distribuía cravos vermelhos a vários soldados dissidentes, que os enfiavam nos canos de suas armas. O manifesto era contra a ditadura, a crise econômica e as guerras em países colonizados da África. O levante rápido e pacífico foi orquestrado por cerca de 200 capitães e majores e encerrou um dos regimes autoritários mais longos do século XX, em sua grande parte encabeçado pelo ditador Antônio de Oliveira Salazar, de inspiração fascista. O dia 25 de abril é comemorado em Portugal com música, teatro, poesia, visitas e pirotecnia, pois é celebrado o Dia da Liberdade. Mas por que a Revolução de 1974 é celebrada com muito entusiasmo no país e a Revolução de 1964 não merece ser lembrada no Brasil? E aí, doutor E fica Djalma? a pergunta. É interessante, porque realmente Portugal celebrou ontem, 25 de abril, o Dia da Liberdade. Foi o dia em que a ditadura de Salazar foi extinta, graças ao capitão chamado Fernando Salgueiro Maia. Ele realmente tirou a ditadura, ele acabou com o sistema ditatorial português, mas ele não quis ficar no poder. Essa é a grande diferença, Rogério. Ele tirou a ditadura, acabou com o regime ditatorial português, mas mandou convocar eleições para que o povo, que é o soberano do poder, para que a democracia fosse efetivamente vivenciada, o povo escolhesse seus representantes, fizesse uma nova Constituição, com a participação de JJ Canotilho, grande jurista português, e outras expressões do direito, com toda a liberdade, para que o povo pudesse vivenciar a essência da soberania popular. O que aconteceu no Brasil? Houve a Revolução de 64, sob o argumento de que existia perspectiva da implantação do comunismo no Brasil, mas os militares, ao invés de fazerem logo em seguida uma outra eleição, eles se alongaram no poder por cerca de 20 anos. E quando entregaram o poder, entregaram para quem? Para José Sarney. Consequentemente, perderam uma grande oportunidade de redemocratizar o país, permitindo que o povo exercesse o seu direito de escolher os seus governantes, como fez o grande líder português, Salgueiro Maia, que hoje é ovacionado. Eu particularmente conheço o seu ajudante de ordem, que era um tenente, o tenente Carlos Beato, e ele é homenageado como um grande herói em Portugal. Infelizmente, nós não seguimos essa linha no Brasil, por isso que nós não temos uma memória, uma lembrança. Não é nem comemorado no sentido, mas pelo menos de lembrar, né? De ter uma data que lembre Celebrar. isso, né? O que deve se lembrar é que não se deve fazer o que foi feito pelas gerações passadas. Sim, com certeza. E como hoje é o Dia Internacional de Lembrança do Desastre de Chernobyl, vamos conhecer um pouco esse acontecimento que ficou marcado na história da União Soviética e que chocou o mundo.
O acidente em uma usina nuclear na União Soviética chocou o mundo, alterou permanentemente a região e deixou muitas perguntas sem respostas. Em 25 e 26 de abril de 1986, o reator de uma usina nuclear explodiu e pegou fogo na região que atualmente é o norte da Ucrânia, desencadeando o pior acidente nuclear da história. Envolto em mistério, o desastre foi um divisor de águas tanto na Guerra Fria quanto na história da energia nuclear. Mais de 30 anos depois, cientistas estimam que a área ao redor da antiga usina continuará inabitável por até 20 mil anos. O desastre ocorreu próximo à cidade de Chernobyl, na antiga União Soviética, que investiu intensamente em energia nuclear após a Segunda Guerra Mundial. A partir de 1977, os cientistas soviéticos instalaram 4 reatores nucleares RBMK, que são reatores canalizados de alta potência na usina de energia, localizada logo ao sul da atual fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia. A divulgação de um acidente nuclear era considerada um risco político expressivo, porém, a fusão do núcleo do reator tinha espalhado radiação até a Suécia, onde oficiais de outra usina nuclear começaram a questionar o que estava acontecendo na União Soviética. Depois de inicialmente negar ter havido qualquer acidente, os soviéticos finalmente fizeram um breve anúncio em 28 de abril. Logo, o mundo percebeu que estava diante de um evento histórico. Até 30% das 190 toneladas métricas de urânio de Chernobyl foram emitidas na atmosfera e a União Soviética acabou evacuando 335 mil pessoas, definindo a zona de exclusão com um raio aproximado de 30 quilômetros do reator. Ao menos 28 pessoas morreram de imediato em decorrência do acidente e mais de 100 ficaram feridas. O Comitê Científico das Nações Unidas sobre os efeitos da radiação atômica informou que mais de 6 mil crianças e adolescentes desenvolveram câncer de tireoide após a exposição à radiação do acidente, embora alguns especialistas tenham refutado essa alegação. O que resta do reator agora está encerrado em uma enorme estrutura de contenção de aço implantada no final de 2016. O desastre de Chernobyl teve outra repercussão. Seu preço econômico e político apressou o fim da União Soviética e estimulou o movimento global contra o uso de energia nuclear. Estima-se que o desastre tenha custado cerca de 235 bilhões em danos. A atual Bielorrússia, que teve 23% do território contaminado pelo acidente, perdeu cerca de 1/5 de sua terra cultivável. Hoje, Chernobyl atrai turistas intrigados com sua história e seus riscos. Mas, embora Chernobyl seja o possível símbolo do fim da energia nuclear, a Rússia nunca abandonou seu legado ou sua tecnologia. Em 2019, ainda existem 11 reatores RBMK em operação na Rússia. É isso, a gente vai falar sobre isso, doutor Djalma Rochelle, na volta, porque o Da Hora vai para o primeiro intervalo. Mas fica aí que já já voltamos. Da Hora dessa quarta está de volta. No bloco anterior a gente estava lembrando o desastre de Chernobyl. E agora o doutor Djalma vai fazer seu comentário. Olha, em primeiro lugar, onde não existe liberdade de expressão. Apesar de um acidente dessa magnitude, a humanidade só foi saber porque a Suécia detectou a elevação do nível de radiação. Porque senão a Rússia tinha mandado preservar o silêncio em relação a esse episódio, causando danos irreparáveis para toda a humanidade. Você imagina a quantidade de pessoas que até hoje sofrem em consequência desse desastre. E o que é mais grave ainda, a ameaça de guerra mundial com utilização de armas nucleares. Isso é uma tragédia imensa para, em última análise, acabar com a existência do ser humano na Terra. Então, é preciso redobrar o debate e esclarecer as pessoas de bem no mundo
para os riscos que uma guerra nuclear pode causar. Você imagina que apenas uma usina nuclear acabou praticamente com o país que foi afetado, e também a falta de sorte do povo da Ucrânia, que a despeito daquele incidente, desse acidente gravíssimo, ainda acaba de suportar uma invasão sem qualquer razão por um ditador impiedoso que manda matar inocentes, coloca seus jovens para se digladiarem com pessoas que jamais causaram dano algum a cada um deles, e ainda assim quer impor a sua vontade, subjugando o povo ucraniano já sofrido com esse desastre de Chernobyl. E aí, falando de geopolítica, né, doutor Djalma, fala também que foi ali que encandeou para o final da União Soviética também, não foi esse acontecimento? Correto, porque havia crise econômica, o comunismo não conseguiu assegurar mais dignidade para as pessoas, nessa ideia de que todos são iguais, todos sendo pobres. Realmente a sociedade percebeu que esse modelo era ineficaz e principalmente os países lá do norte da Europa, os países que formam a cortina de ferro, mais precisamente esses países que satélites da União Soviética, perceberam que esse modelo de comunismo implantado era ineficaz. Tchecoslováquia, Polônia, etc., mudaram radicalmente. E aí fica aquela grande lição: se não deu certo lá, não adianta importar, por exemplo, para a Nicarágua, para a Venezuela e para outros países. Você tem que se inspirar nos modelos que foram bem-sucedidos. Deram certo. Você diz, não, o capitalismo ele tem selvagem, o capitalismo que gera desigualdade e tal, mas você tem que amenizar esses pontos deletérios do capitalismo, assegurando escola de qualidade para tentar diminuir as desigualdades. Mas fica provado que esse modelo que foi implantado na União Soviética, que foi implantado nos países satélites à União Soviética, esse modelo é ineficaz e gera apenas a igualdade na pobreza. Verdade, até porque a questão do acesso e a oportunidade, né, doutor Djalma, tem que haver aí no capitalismo, né? Claro. Porque a gente fala de igualdade social, mas a gente tem que ver essa questão do acesso para aquele, né, para o pobre, para que não haja desigualdade tão gritante. Correto. Nós somos desiguais. O Neymar sabe fazer gol e muitos atacantes com a camisa 9, camisa 10 não fazem. Você coloca o cara e o cara não faz gol. Quem dá alegria para a torcida, evidentemente vai ganhar mais, Gabriel, é a sua área, do que aquele atacante que não faz gol nenhum. Então, a desigualdade é inerente ao ser humano. Cabe ao Estado minimizá-la. Como é que você vai minimizar a desigualdade? Você vai assegurar escola de qualidade para as pessoas menos afortunadas. Evidentemente, se uma pessoa pobre não tem uma escola de qualidade, não frequenta uma escola, como é que ela vai ter condição de ter um salário digno ou de ter uma vida compatível com aquela que é vivida, que é usufruída por uma pessoa que estudou, que teve uma qualificação, que tem um salário melhor? Uma base escolar, é uma base de educação, né, doutor Djalma? Porque aí é como o senhor falou, se não tem acesso a essa boa educação, não tem como ali concorrer uma vaga com uma pessoa que teve acesso, que teve condições, né? E aí, por isso que a desigualdade é tão grande. Exatamente. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo, Rogério? Você tem que ter na sua comunidade governantes comprometidos com garantia da escola de qualidade. Se o governante desvia o dinheiro público, não tem compromisso nenhum com a educação de qualidade, ele está contribuindo para a manutenção da desigualdade. Embora ele queira distribuir dinheiro com Bolsa Família, bolsa tal, mas ele, na verdade, não está sendo eficaz no combate da desigualdade. Não pode haver combate à desigualdade sem oferecimento de escola de qualidade para todos, para as pessoas, sobretudo, mais pobres. E aí essa questão do investimento na educação, que a gente sabe que tem investimento, entra também a corrupção, né, doutor Djalma? E aí já vai para o outro viés. Porque o dinheiro vem, mas não vai, não vai para as escolas, não é investido, né? Aí já é um drama realmente, sim, principalmente dos países sul-americanos, é um drama que precisa ser enfrentado com a educação de qualidade a partir da escola do ensino fundamental, porque geralmente os governantes, eles estudaram nos melhores colégios, Gabriel. Se você for ver todas as pessoas que estão envolvidas com desvio de dinheiro público, você vai ver quais são as universidades que elas frequentaram. O problema é que na educação não basta só transmitir saber, tem que transmitir valores. Entre os valores, Rogério,
estão a solidariedade e também o respeito ao dinheiro público. Se cada criança for educada, estimulada a respeitar o dinheiro público, respeitar o patrimônio que é da sua coletividade, quando essa criança for um representante do povo, um governador, um presidente, um prefeito, com certeza ela vai ter um zelo, vai ter uma asepsia para o dinheiro público. Ela não vai consentir com seu desvio, prejudicando a educação e a saúde. E agora a gente vai falar sobre as Forças Armadas, porque vai demorar para o povo voltar a confiar nas Forças Armadas brasileiras. Lá em Brasília, manifestantes foram tratados com perfídia, astúcia e ardil por parte de alguns militares do Exército. Eles estavam acampados na frente do quartel-general há mais de mês, sem nada depredar, clamando a ajuda dos militares que não têm obrigação de atender. Eu mesmo nunca clamei essa ajuda, para nada. Mas eles estavam lá democraticamente expondo a opinião deles. E então, um militar do Exército foi até eles e falou o seguinte: olha, o ministro Alexandre de Moraes falou que vocês têm que sair aqui da frente. E nós estamos disponibilizando um ônibus para vocês poderem sair. Na parte de trás lá dos senhores, existem alguns ônibus, onde todos deverão ser encaminhados para lá, para que todos entrem nos ônibus e saiam em paz. Essa ordem judicial, essa ordem será cumprida. Sabe para onde eles foram levados? Para o pátio da Academia Nacional de Polícia Federal. Os militares do Exército que lá estavam enganaram aqueles manifestantes que foram presos e saíram igual cordeirinhos por causa da confiança que tem no Exército. O Exército que jurou que iria nos defender, que ia ficar do lado do povo, nos entregou aos lobos. E hoje, pela primeira vez na história do Exército, o Exército tem uma página no Instagram e ele tem que bloquear os comentários na página, porque não aguentam mais receber críticas. Isso, doutor Djalma. Esse é um ponto que traz uma grande reflexão. Como é que começa essa confusão toda? Começa com uma desconfiança, com uma insurreição em relação ao pleito eleitoral. Os perdedores questionaram o resultado das eleições. Todo esse problema começa quando não deixaram imprimir o voto. A impressão do voto está prevista numa lei de 9.100, de 29 de setembro de 1995, uma lei de 2002, outra lei de 2009 e outra lei de 2015. São 4 leis que exigem a impressão do voto. Tem uma resolução do TSE, Gabriel, de 2018, 23.521, 1º de março de 2018, o TSE regulamentando a impressão do voto, assinada pelo ministro Fux, ministra Rosa Weber e ministro Luiz Roberto Barroso. Depois o ministro Luiz Roberto Barroso foi ao parlamento dizer que a impressão do voto comprometia o segredo e estava sendo votada ali uma emenda constitucional. Se comprometesse o segredo, a matéria não podia ser nem objeto de emenda constitucional porque seria violação de cláusula pétrea. Mas onde foi que se agravou o problema? As Forças Armadas foram convocadas para fazer uma auditoria no sistema de votação e reclamaram ou cobraram acesso ao código-fonte. Esse código-fonte foi negado pelo Exército. Em março de 2022, o Ministério da Defesa emitiu uma nota dizendo que não teve condição de fazer auditoria por não ter acesso ao código-fonte. Essa nota motivou esse pessoal a ir para as portas dos quartéis, o que não se justifica. E como seria evitado tudo isso? Como é que não teria existido nenhum estresse em relação à votação? Se o presidente do Senado tivesse colocado na pauta de votação o projeto do novo Código Eleitoral, que já foi aprovado na Câmara Federal. Eles estão colocando agora o projeto de lei que foi aprovado do Senado das fake news, exigindo regime de urgência. Mas quando a Câmara dos Deputados votou o projeto do novo Código Eleitoral e encaminhou para o Senado para disciplinar as eleições de 2022, aí não tinha urgência nenhuma. E o que é o segredo que existe no Código? Artigo 342 determina que o TSE efetivamente entregue o código-fonte. Para quem?
para os partidos políticos, para a Câmara, para o Senado, para o CNJ, para o Ministério Público, para as Forças Armadas, relacionando todas as entidades legitimadas para terem acesso a esse código-fonte. Então, a partir dessa desconfiança, deu esse imbróglio todo que precisa ser revertido. Nós temos que votar esse Código Eleitoral, trazer esse ponto da impressão do voto e dessa auditoria nas urnas para que haja paz em relação ao resultado das eleições. Eleição tem que ser transparente. Aquele que perdeu tem que ter certeza de que o resultado é incontroverso e cumprimentar o seu adversário para que nós possamos viver em paz e harmonia na busca da prosperidade. E aí essa questão de confiar no Exército perdeu, né, mais essa confiança, né, doutor Djalma? Infelizmente, isso não era nem para as Forças Armadas estarem envolvidas nisso. Não tinha negócio de ir para a porta de quartel pedir atuação de militar. Isso não é compatível com a essência da democracia. Sim. Como houve esse estresse, que não houve a entrega do código-fonte, não foi disponibilizado o código-fonte para uma auditoria reclamada pelo Ministério da Defesa, gerou essa motivação. Mas o que nós precisamos? Exército não tem que se meter em política. Política tem que ser tratada por cidadãos que tenham vocação e preparo para o exercício da representação popular. O que os partidos precisam é qualificar os seus homens, as pessoas que eles colocam à disposição dos eleitores, para que possam, sendo eleitas essas pessoas, exercer uma governança respeitando os princípios que estão lá na Constituição, impessoalidade, publicidade, moralidade, legalidade e eficiência. A última vez que o Exército influenciou assim, esteve dentro da política, a gente sabe, né, o que aconteceu, que foi justamente o que o senhor estava falando aqui mais cedo, o golpe de 64. Então, a gente não quer que isso aconteça. Essa revolução houve, para ser justo, houve o governador de Minas, Magalhães Pinto, Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, Adhemar de Barros de São Paulo, foram os líderes civis da revolução. Estimularam os militares foram por meio de Castelo Branco, Costa e Silva, etc., eles destituíram o governante. Teve a marcha da família, né? Houve a imprensa, Jornal o Globo, Estado de São Paulo. Doutor Djalma, interrompeu o senhor rapidinho, porque a gente vai ter que ir para a nossa segunda pausa. Na volta, a gente continua falando sobre esse assunto e muito mais. Até já! Estamos de volta com o Da Hora dessa quarta-feira. Agora a gente vai retomar os assuntos internacionais e falar da Índia, né, Rochelle? É isso, porque o Departamento de Economia e Sociedade da ONU projetou nesta segunda-feira que a Índia se tornará o país mais populoso do mundo até o final desta semana, superando a China. Com isso, a lista de países mais populosos do mundo passará a ter um novo top 10, composto ainda por Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Brasil, Bangladesh, Rússia e México. Segundo os demógrafos das Nações Unidas, a liderança indiana será possível em virtude do encolhimento da população chinesa, que chegou a um ápice de 1,426 bilhão de pessoas no ano passado e desde então começou a encolher, já que então estão nascendo menos pessoas do que morrendo no país. No momento em que a Índia atingiu 1 bilhão e 425 milhões e 775 mil e 850 de habitantes, o que deve ocorrer até 30 de abril, não será mais possível para a China ultrapassá-la. A mudança ocorre no momento em que a Índia tenta se cacifar como protagonista no cenário global. O país deve sediar ainda este ano a cúpula do G20. No fronte econômico, tem atraído diversas empresas multinacionais que têm tentado reduzir sua dependência da China. É isso. A Índia realmente quer assumir um protagonismo que foi da China. Agora, Rochelle, imagine alimentar uma quantidade tão expressiva de pessoas. Sim. O país tem uma dificuldade, porque não é só a população aumentar, é aumentar a qualidade de vida dessa população. Que a gente sabe que lá não tem, né, doutor Djalma? Como que eles vivem, a questão das doenças, né? Pobreza extrema. Esse é um desafio para os governantes desse século XXI. Nós temos aqui no Brasil também aumentando a população, inclusive o número de idosos
crescendo e, por outro lado, temos que ter essa preocupação não apenas de aumentar a quantidade de pessoas no país, mas de oferecer dignidade para cada uma através do emprego, através das melhorias de condições de vida que o Estado possa propiciar, sobretudo na área da saúde, educação e segurança. É isso. E o governo dos Emirados Árabes Unidos aumentou o final de semana do país. Antes, o período dos finais de semana eram apenas nas sextas-feiras e sábados. Com a alteração, o final de semana do país conta também com os domingos, sendo sexta, sábado e domingo. Além da decisão, os residentes do local devem ter uma semana de trabalho de 4 dias e meio. O objetivo da mudança seria promover o maior equilíbrio entre as atividades profissionais e a vida pessoal dos trabalhadores do país e aumentar, claro, os resultados econômicos. Ai, doutor João, você vai querer ir para lá, Rogério? E aí, joga para o Gabriel essa pergunta. Acho que não compensa, não. Será, Gabriel? Acho que não. Aí, pelo menos vai haver uma atração muito grande de pessoas que querem aumentar o seu fim de semana, prolongar o seu lazer, vai ser uma atração muito grande para esse local. O fato é que o trabalho, ele engrandece a pessoa. Isso aí você não pode ser feliz trabalhando naquilo que você não gosta. O primeiro requisito da felicidade é você trabalhar naquilo que você gosta, fazer aquilo que lhe apraz, que dá satisfação. Então, realmente, para a pessoa ter prosperidade, tem que ter trabalho. E o trabalho, por outro lado, também não pode comprometer o seu lazer a ponto de você ter um estresse tão grande que vir a comprometer a sua saúde pelo excesso de trabalho. A harmonia, o equilíbrio entre o trabalho e o lazer, realmente eu acho que é o caminho para a saúde e para o bem-estar. Acredito que também por nós estarmos, né? Estamos tendo aí esses fim de semana prolongado, aí acaba que estão vendo que os 3 dias já teremos agora de novo, né, Gabriel? Outro feriado numa segunda-feira, e as pessoas acabam ali, não é se acostumando, né? Estou já mais gostando disso. Né? O lazer é muito importante realmente para você garantir a própria saúde, para você aliviar a sua mente, mas o trabalho engrandece e realmente todos os povos que progrediram apostaram no trabalho, na propriedade e na liberdade, na concorrência. A concorrência é fundamental para você aprimorar, para você crescer, para você progredir, e todas as nações no mundo que progrediram, que chegaram realmente num ponto de destaque na competição internacional, tiveram esses requisitos preenchidos. A gente consegue ver em São Paulo, né, o desenvolvimento, né, o estado do país mais desenvolve popularmente também em relação da economia. Lá eles não param, né, doutor Djalma? Diz que eles trabalham muito direto, né? Você trabalhar com criatividade, você trabalhar fazendo o que gosta, com perspectiva de crescimento, e aí vai essa harmonia entre quem trabalha, empregador e empregado. Nós temos que ter esse sentimento do empregador se colocar no lugar do seu empregado e vice-versa, o seu empregado se colocar no lugar do empregador. Aí você tem a essência da justiça, você tem o estímulo para que haja progresso, para que haja prosperidade da empresa com benefício para o seu empregado. Verdade. E continuando as notícias internacionais, vamos agora para a Euronews. O míssil russo que destruiu o Museu de História da cidade de Kupiansk, na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, fez 2 vítimas mortais, a diretora e a subdiretora do museu, que se encontravam dentro do edifício. O ataque danificou vários outros edifícios e fez 6 feridos. O líder da administração militar da cidade diz que não havia quaisquer instalações militares na zona atingida e foi uma sorte não ter havido mais baixas. Andrei Kanashevich, responsável administrativo do distrito de Kupiansk, diz: "Não há nada de militar aqui. É puramente um local civil, onde há sempre muita gente." Felizmente não estava sendo feita distribuição de ajuda humanitária hoje, por isso não há mais vítimas e não havia pessoas na paragem do ônibus, por isso, creio que não há mais do que as vítimas que já conhecemos. As buscas para encontrar os corpos e eventuais sobreviventes foram dadas por terminadas ao fim de 3 horas e meia. Kupiansk, que tem sido palco de combates nos últimos meses, foi atingida por vários mísseis russos C-300, incluindo o que destruiu o museu na manhã de terça-feira, 25 de abril.
Subiu para 90 o número de mortos vítimas, supõe-se, de um jejum fatal imposto pelo líder de uma seita religiosa no Quênia. Mais de 200 de pessoas foram dadas como incontactáveis ou desaparecidas, suspeitando-se que tenham seguido o alegado padre Paul Mackenzie, e as descobertas macabras prosseguem. Os corpos continuam a ser desenterrados de valas comuns no terreno em Shakahola, onde o suposto pastor terá levado mais de 200 pessoas, pelo menos 112 menores de idade, a acreditar que se deixassem de comer seriam acolhidos nos braços de Jesus. As buscas pelas vítimas e a investigação do alegado culto da igreja, Good News International, prosseguem. Delegações de 20 países se reuniram nesta terça-feira em Bogotá para encontrar saídas para a crise política entre o governo da Venezuela e a oposição. A cúpula tem como objetivo destravar os diálogos da Cidade do México entre o governo de Nicolás Maduro e opositores suspensos desde novembro. O presidente colombiano Gustavo Petro reafirmou sua proposta de transitar sobre 2 rios focada em 2 eixos: as eleições de 2024 e a suspensão das sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Estabelecer cronograma, sim, de las elecciones. Isso, garantias. Estabelecer o calendário das eleições e suas garantias que o povo venezuelano possa decidir livre e com soberania o que quiser, sem pressão. A sociedade venezuelana não quer ser sancionada porque as sanções caíram sobre o povo venezuelano. Aqui nas ruas vemos isso. Um povo faminto nas ruas de Bogotá e da Colômbia. Estão recaídas sobre polo venezuelano aqui nestas caixas, lá nos visto. Um põe loconambria nas caixas de Bogotá e Colômbia. A reunião começou marcada pelo tumulto provocado pela saída do líder opositor venezuelano. Juan Guaidó da Colômbia, o político, que não foi convidado para a cúpula, afirmou que foi expulso do país. Petro desmentiu o opositor e esclareceu que, apesar de sua entrada ilegal no país, foi permitido que viajasse a Miami por razões humanitárias. O Ministério das Relações Exteriores colombiano informou que abriu uma investigação administrativa pela entrada irregular. É isso, da hora dessa quarta, infelizmente vai ficando por aqui. Muito obrigado, doutor Djalma, muito obrigado, Rochelle. Agora, momento das nossas considerações finais. Doutor Djalma, por favor. Passou rapidinho, não foi, doutor Djalma? Esse encontro aí da Colômbia, para tentar restabelecer a democracia na Venezuela, pode ser saudável. E é uma coisa que o presidente lá falou, é que precisa de haver eleição transparente. Havendo eleição transparente, com a participação do povo e a certeza de que o resultado não foi manipulado, aí você tem estabilidade da democracia, você tem governantes eleitos efetivamente pelo povo e a paz social em qualquer país. Que é o que deve acontecer realmente, é o correto, né, doutor Djalma? É isso, Rochelle. É isso, eu quero agradecer o doutor Djalma mais uma vez, mais uma quarta-feira. Muito obrigada pela sua participação, doutor Djalma. Sempre bem-vindo aqui na nossa bancada. Muito obrigado. E é isso, e quero agradecer também a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Até amanhã.